Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A pauta econômica finalmente voltou a caminhar no Congresso Nacional, mas, por outro lado, a prévia da nossa inflação oficial acabou trazendo um susto. Foi aprovado finalmente o novo arcabouço fiscal, a regra que busca limitar os gastos públicos a um percentual da receita arrecadada. Finalmente foi aprovada na Câmara dos Deputados, depois de sofrer alterações no Senado. A regra foi aprovada excluindo o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal da regra que limita os gastos. E isso acabou ajudando o nosso mercado. Também foi aprovada a medida provisória que reajustou o salário mínimo e corrigiu a tabela do imposto de renda. Mas, por outro lado, medidas que visavam aumentar a arrecadação, como a tributação dos fundos offshores, ou seja, fundos no exterior, foi retirada da MP. O governo federal prometeu encaminhar ao longo dessa semana essa medida que tributa os fundos no exterior e também a tributação dos fundos onshore, ou seja, dos fundos exclusivos que são constituídos aqui no Brasil, chamados os fundos dos super ricos. Todas essas medidas visam a recomposição das receitas. Lembrando que esse novo arcabouço fiscal, que visa substituir o teto de gastos, depende muito da expansão das receitas. Já a prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15, veio acima do esperado, veio com uma alta de 0,28%. O destaque vão para as altas na energia elétrica e também nos combustíveis. O mercado esperava uma alta de apenas 0,17%. Agora, o IPCA 15 acumulado nos últimos 12 meses registra uma alta de 4,19%. Mas mesmo a inflação vindo um pouco acima do esperado, o que levou a nossa Bolsa de Valores a cair na sexta-feira, levou a nossa Bolsa de Valores a, enfim, fechar no positivo essa semana, depois de uma série de semanas seguidas, fechando sempre no negativo e registrando a maior sequência seguida de quedas na sua história. O nosso Ibovespa, enfim, fecha uma semana no positivo. Além disso, o exterior também ajudou um pouco. Não tendo nenhuma novidade, principalmente no simpósio de Jackson Hole, que reúne os maiores banqueiros centrais do mundo, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, reforçou mais uma vez que o Banco Central de lá está disposto a elevar a taxa de juros a um patamar necessário para conter a inflação, mas reforçou que tudo isso vai ser feito a partir das perspectivas e dos dados econômicos dos Estados Unidos, e mesmo o número de pedidos de seguro-desemprego de lá vindo um pouco abaixo do esperado, mostrando ainda um mercado de trabalho por lá aquecido. Isso fez a expectativa dos investidores se acalmarem um pouco. Além disso, nós tivemos também a fala de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central da zona do euro, que também disse que a Europa vai precisar passar por uma taxa de juros mais contracionista para conseguir trazer a sua inflação para o centro da meta, que é de 2%. O nosso Ibovespa encerra essa semana com uma alta de 0,38%. Já o dólar caiu 1,94% e encerra cotado aos R$ 4,87. Nós tivemos ainda as falas de Roberto Campos Neto, que disse que a batalha contra a inflação ainda não está ganha e de que uma aceleração no corte da Selic depende muito dos resultados que a nossa economia vai ter daqui para frente. Mas também ressaltou que existe um consenso dentro do Copom para manter o corte da taxa de juros em 0,5 ponto percentual até o final deste ano. Já na renda fixa, quem mais se beneficiou da aprovação do novo arcabouço fiscal foram os títulos pré-fixados. O IRFM encerra essa semana com uma alta de 0,34 pontos percentuais. Já o IMA Geral encerra com uma alta de 0,06 pontos percentuais. Já nos juros futuros, nós tivemos uma acomodação da curva de juros e o DI para janeiro de 24 encerra essa semana em leve baixa de 0,03 pontos percentuais, cotado a 12,41%. Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerrou essa semana com uma alta de 0,58%.
Já o Dow Jones encerrou em queda de 0,53%. Mas o grande destaque foi a Bolsa da Tecnologia. A Nasdaq subiu 1,94%. E esse bom desempenho se deve principalmente às ações da Nvidia. A Nvidia, aí, que é uma empresa que produz microchips e tem se beneficiado principalmente da expansão da inteligência artificial, mostrou um resultado bem acima do esperado no segundo trimestre e, além disso, divulgou uma expectativa de que o resultado do próximo trimestre vai ser ainda melhor, o que impulsionou a Bolsa da Tecnologia essa semana. Nós tivemos ainda a divulgação de dados da produção industrial dos Estados Unidos, na Europa e também na Ásia, e todas vieram com um ponto em comum, mostrando que a produção industrial apresenta uma estagnação, principalmente resultado aí dos juros altos, que tem dificultado muito o financiamento das empresas. Mesmo assim, a Bolsa lá na Europa encerrou com uma alta de 0,64% no Stoxx 600. No confronto entre Rússia e Ucrânia, nós tivemos essa semana um acidente que matou aí o líder do grupo Wagner, o grupo de mercenários que no início da guerra contra a Ucrânia começou aí a auxiliar a Rússia, depois acabaram apresentando um motim contra o governo russo, que acabou durando aí apenas um dia. Esse acidente, houve aí veiculação de notícias que poderia haver algum tipo de sabotagem ou até mesmo ter sido usado um míssil por parte do governo russo, mas o governo lá da Rússia desmentiu que tem participação no acidente. Fato é que toda a cúpula desse grupo de mercenários que estava nesse avião acabou morrendo. No mercado das commodities, o petróleo encerrou praticamente estável essa semana, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $82,60. Já o minério de ferro subiu 7,91%, com a tonelada cotada aos $116. Essa melhora do minério de ferro se deve aos estímulos econômicos que vieram da China. Apesar do corte de juros lá ter vindo um pouco abaixo daquilo que era esperado, a China cortou 2 taxas de juros por lá, juros de médio e curto prazo, visando aí impulsionar a sua economia. Apesar disso, alguns grandes bancos revisaram aí para baixo a taxa de crescimento da China para esse ano. Falando agora do BRICS, que é o grupo de países emergentes aí, formado por Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, teve a sua reunião de cúpula essa semana. Havia aí uma grande expectativa do BRICS de desenvolver algum tipo de ação aí para fazer frente ao dólar como moeda de transações internacionais, mas não houve nada de concreto. O que houve foi a adesão de mais 6 países ao grupo, incluindo aí Argentina, Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Isso visa aí tentar fortalecer e expandir a área de influência do grupo, mas mesmo assim a entrada de alguns países como o Irã, por exemplo, acabou trazendo aí um certo desconforto junto à comunidade internacional. E falando do Irã, o Irã deu uma notícia aí essa semana que vai aumentar a sua produção de petróleo, o que pode ser aí um dos motivos que conteve a escalada do petróleo no mercado internacional ao longo dessa semana. Falando agora da Turquia, a Turquia aumentou sua taxa básica de juros de 17,5% para 25% ao ano. Lembrando que a Turquia passa aí por uma crise inflacionária muito forte, a inflação na Turquia está a cerca de 80% ao ano, e o grande problema da Turquia é a interferência do presidente Erdogan na gestão do Banco Central. Isso acabou aí tirando um pouco de credibilidade das ações do Banco Central por lá, o que levou a Turquia a esse descontrole inflacionário. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do PIB dos Estados Unidos e também do payroll, que é o número de vagas de emprego urbano por lá. É um dado muito importante que vai mostrar se a economia dos Estados Unidos está aquecida ou não e pode balizar aí a decisão de juros do Banco Central norte-americano. Aqui no Brasil, nós também temos a divulgação dos dados do emprego, da divulgação do PIB do segundo trimestre e também temos a divulgação do IGPM, que é aí considerada a inflação do aluguel e tem muita influência da inflação dos preços do atacado, o que pode nos dar aí um direcionamento de como vai estar a nossa inflação depois que nós tivemos essa surpresa no IPCA 15. Muito obrigado e até a próxima semana.